Eu decidi pegar as questões todas, ler só para vocês e depois ir explicando o conteúdo. Eu acho que fica melhor explicando depois. Algumas perguntas é que a gente responde aqui agora mesmo. Mas vamos lá. O que é ética protestante? O que é o capitalismo? Solidariedade mecânica é a relação entre proletários e burgueses? Como Weber vê o Estado? Durkheim. Professora, esses discursos dizendo que aqueles que eram ricos eram abençoados por Deus, não era uma forma deles, além de cometerem preconceito com aqueles que não tinham dinheiro, também não era uma forma de distorção da religiosidade para benefício próprio deles? Com certeza. Na ideologia de Weber, Deus abençoa os escolhidos. Caso uma pessoa não seja escolhida, por exemplo, de um pobre, ela não é digna de trabalhar e de se tornar rica? Exatamente. Porque, segundo Weber, os pobres eram considerados preguiçosos. Vamos explicar já já. A anarquia pode ser considerada uma anomia? Não especificamente, vou explicar melhor depois. A ética protestante é derivada do capitalismo desenvolvido. Na verdade, a ética protestante ela vem explicar as relações no capitalismo. A anomia seria, por exemplo, lutar pelos direitos de cada um em busca da igualdade? Sim, é uma forma de anomia. Qual a diferença entre o trabalho braçal e o intelectual? Eu não sei se a pessoa realmente não entendeu isso. O capitalismo é caracterizado somente pela exploração do proletariado? Não somente, mas é a principal característica. O proletário é forçado a trabalhar mais sem ganhar nada em troca disso, por causa do tempo que sobra. É mais ou menos assim. Vamos começar explicando do iniciozinho. Na verdade, do fim. Eu resolvi trocar a posição. Durkheim, ele analisa a questão do trabalho a partir do comportamento, a partir do cultural. Ele chama de solidariedade mecânica o iniciozinho e de solidariedade orgânica o que a gente vive hoje. Então, é basicamente assim. Quando o finzinho do feudalismo começa a se suceder, a estrutura social começa a ruir, né? Por quê? Porque o dono da terra, ele vê que ele vai ganhar dinheiro se ele criar mais ovelhas para vender a lã para as fábricas. Isso principalmente na Inglaterra. E aí, por conta disso, ele vai começar a expulsar trabalhadores do campo dele, né, das terras dele, porque ele precisa de menos trabalhadores para cuidar do gado do que se fosse a agricultura. E essas pessoas que são expulsas do campo, elas vão para o melhor lugar para elas, que é ao redor da indústria, que é onde elas vão arrumar emprego. Então, as pessoas são obrigadas, para se encaixar na estrutura social, a trabalhar na indústria. Daí, solidariedade mecânica. Hoje, desculpa aí estar errado, mas é orgânica. A solidariedade é chamada de orgânica, porque sem a gente notar, a gente já vivencia ela. E a gente acha que até é o que a gente quer. Então, por exemplo, todo mundo na idade de vocês pensa em terminar a faculdade, arrumar um emprego, e comprar uma casa, e comprar um carro, e comprar um iPhone, e comprar um computador caro. A gente tem uma estrutura, a estrutura do capitalismo, que é a estrutura que incentiva o consumismo. E você, para se encaixar nessa estrutura sem notar, acaba achando que aquilo é seu, aquele comportamento é seu. É a solidariedade orgânica. E que aquilo que não se encaixa nesse organismo de consumismo que o capitalismo traz é chamado de anomia. A anarquia, ela está mais relacionada à questão política do que econômica e comportamental. Por isso que eu digo que é mais ou menos anomia, certo? Weber, ele analisa o trabalho a partir dessa análise religiosa. Ele diz que a religião, ela dita o comportamento. Lembre que nessa época, os reis, o Estado, ele precisava do apoio da igreja, né? Que antes era a igreja católica e agora começou a passar a ser as religiões protestantes ou reformistas, né? E que essas estruturas reformistas, elas vão estar sempre incentivando a burguesia. A burguesia que era malquista pela igreja católica começa a ser benquista
pela estrutura dessa ética protestante, né, que começa a analisar que a pessoa que trabalha muito, a pessoa que consome, que compra muito, que acumula muito, ela foi abençoada por Deus. Então começa a teoria da predestinação aí, né? Então Deus predestina que umas pessoas trabalhem muito, ganhem muito dinheiro e juntem muito dinheiro, porque Deus as abençoou, ou algumas pessoas não vão ganhar porque elas são preguiçosas ou porque não foram predestinadas por Deus. E que essa consequência não é só na realidade atual, mas é também na realidade do pós-vida, né? Marx, ele faz uma análise econômica dessa relação, né? Ele fala sobre exploração do proletariado e de desigualdade social. Que essa exploração e essa desigualdade social são as características econômicas do capitalismo e que sempre vai haver esse conflito entre o proletário e a burguesia. Eu acredito que explicando isso eu tirei todas as dúvidas que vi anteriormente. Se vocês assistiram o vídeo depois da minha aula ou assistiram o material depois, só é se comunicar ou mandar pelo formulário que eu estou colocando nas aulas, que a gente tira dúvidas de vocês, ok? Tchau, tchau.